E eu convidei alguém que você ama e que vai ser o meu primeiro entrevistado do dia para a gente conversar sobre Corpus Christi. Aqui em São Paulo a gente está tendo antecipação do feriado, em outros lugares do Brasil eu sei que não, mas a gente vai tentar entender o que significa Corpus Christi, por que é que a gente celebra, por que é feriado com ele, Padre Juarez de Castro. Feliz de estar aqui com você. Não posso dar abraço. Não, é assim, ó. Não, nem assim. Não pode mais assim? Nem assim, nem assim. Então tá, vai. Padre. Olha aqui. Mas finge que eu te abracei, tá? Mas é pra sentar lá. Aí, agora sim, quase 2 metros de distância, acho que até mais. 2 metros, nós estamos com 2 metros. 2 metros. Padre, vamos falar um pouquinho sobre Corpus Christi? Eu acho muito interessante porque você tocou no assunto que é muito, muito importante. Houve uma antecipação do feriado em vista do isolamento social, mas não houve uma antecipação da celebração de Corpus Christi. Então, o feriado de Corpus Christi é um feriado de prerrogativa municipal, né? As cidades, elas têm liberdade, né, segundo a nossa Constituição, de definir alguns feriados para si. Então, a cidade pode definir um feriado do dia da cidade, um dia de alguma coisa que interfere, que se refere à sua história, mas aqui no Brasil é uma praxe que todas as cidades tenham como o dia de Corpus Christi sendo feriado. É um feriado muito importante para a igreja, mas é um feriado também, vou falar a verdade, é muito cômodo para muita gente, porque sempre cai na quinta-feira, né? Então, quinta-feira para emendar para sexta... Mas ele cai na quinta-feira por que motivo? Porque é o seguinte, porque o Corpus Christi nós celebramos 60 dias depois da Páscoa. Sabe que a Páscoa, na verdade, ela é o centro de toda a liturgia, de toda a celebração, uma data muito especial. E a igreja segue esses números, a igreja segue os números. O número é uma coisa muito bonita. No judaísmo, o número é visto como algo como uma maneira de Deus nos falar alguma coisa, né? Chamada Kabbalah, né, judaica, mostra pra gente que Deus às vezes usa dos números para nos dar algumas mensagens. E a igreja também trouxe isso do judaísmo. Olha que interessante. 40 dias depois da Páscoa, a gente celebra a Ascensão do Senhor. Foi na quinta-feira a Ascensão, mas nós celebramos ontem, aqui no Brasil, sempre a gente celebra no domingo. 50 dias depois da Páscoa é Pentecostes. E 60 dias depois da Páscoa acontece o Corpus Christi. E sempre, como são 60 dias depois da Páscoa, a Páscoa sempre acontece no domingo, 60 dias depois da Páscoa vai sempre dar numa quinta-feira. Então, na quinta-feira, 60 dias depois da Páscoa, a gente celebra Corpus Christi. A festa de Corpus Christi começou a ser celebrada muito tempo na Baixa Idade Média, de uma forma a dizer para as pessoas, naquela celebração, que nós acreditamos e que nós temos como centro e referência da nossa fé a Eucaristia. O que é a Eucaristia? A presença viva, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus no pão e no vinho consagrados. Então, o pão e o vinho consagrados, na missa, ele tem ali, não é um símbolo, para nós não é um símbolo. Na Igreja Católica a gente não vê o pão e o vinho, depois de serem consagrados, como um símbolo. É realmente o corpo e sangue de Cristo. E a Igreja permite, olha que interessante, a única vez que a Eucaristia pode sair da igreja em procissão, exposta, no dia de Corpus Christi, a única vez. Nas outras vezes, a igreja só permite que a Eucaristia saia de forma velada para ser levada para os doentes. Quando ela sai de forma ostensiva, por isso que ostensório é aquela peça que a gente coloca a hóstia consagrada dentro, chama ostensório. Quando a igreja só permite que ela saia de maneira ostensiva em Corpus Christi. E esse ano vai ser diferente, porque é o seguinte, quando a gente tem o corpus, olha, isso aqui, é isso mesmo, isso aqui é o ostensório. A palavra ostensório vem do latim ostentare, que é justamente mostrar, né? Mostrar.
ostentação, né? De ostentação, né? Mostrar. E ele só sai desta forma, né? A hóstia consagrada, em Corpus Christi. O que acontece em Corpus Christi? Acontece que, sendo feriado, a gente pode fazer as nossas procissões. Por isso que vai atrapalhar um pouco. A gente pode fazer as nossas procissões e não sei se até lá a gente vai estar podendo fazer as procissões, porque mesmo passando esse momento da pandemia, os momentos de aglomerações têm que ser com muito cuidado. E o que acontece? Acontece que, não tendo os feriados, acontece para que haja essas procissões. Aqui na cidade de São Paulo foi antecipado para, eu acho que foi quinta-feira, né? Eu acho que foi quinta ou sexta-feira, o feriado como tal. Mas no dia de Corpus Christi, nós vamos celebrar, sim, Corpus Christi. Dom Odilo já nos orientou como a gente deve fazer. Dom Odilo nos orientou até, não sendo feriado, que a gente faça as celebrações. As celebrações estão sendo transmitidas pela internet. Nós podemos fazer a transmissão, fazer um pequeno momento de adoração e pode ser transmitido. E, no caso, há algumas iniciativas, Cláudia, de padres que às vezes sozinho, com uma ou duas pessoas, sai com o ostensório e o Santíssimo Sacramento, abençoando as pessoas, ou pelas ruas, às vezes de carro, mas não permitindo que haja aglomeração. Isso é muito importante, muito importante. Nós ainda, aqui na Arquidiocese de São Paulo, nós ainda não estamos celebrando com a presença das pessoas, e isso é muito importante as pessoas saberem disso, que a gente tem em outros lugares celebrando na Europa, mas aqui... As pessoas até viram, né, o Papa celebrando, e aí vem aquela esperança, então já voltou, tá todo mundo, né? Então, como, isso que você Lá começou antes, né? E como você está falando, é importante lembrar, porque o pessoal passa assim, o Papa fez, todo mundo tem que fazer. Não. Lá a gente já teve a curva ascendente, o pico, a curva está descendente, nós temos já um processo onde as pessoas podem estar juntas a uma certa distância. Isso na Europa. Aqui no Brasil, nós ainda estamos, né, numa curva ascendente. Nós temos ainda muita coisa pela frente. Infelizmente, ainda temos muito perigo pela frente do contágio. Então, nós ainda não temos essa permissão, pelo menos na nossa arquidiocese. Eu estou dizendo da Arquidiocese de São Paulo, porque eu sei de outras arquidioceses que têm permitido, Cláudia, celebrações com um número de pessoas. Mas eu vou dizer uma coisa, um pouco constrangedor. Seria muito constrangedor para mim, eu na igreja dizer assim, só 30 pessoas entram, só 15 pessoas. Quem serão essas 30 pessoas? Como é que vai selecionar, né? Como serão essas 30 pessoas? Ou então eu fico marcando, aí de repente deu 30, eu falo, você não pode? Então, é constrangedor, É um tempo de provação, é um tempo, eu acho que de a gente perceber que, na verdade, nós não estamos deixando de rezar, nós estamos rezando em casa, né? Até o Dom Odilo, quando esteve aqui comigo, ele falou bastante da gente aproveitar essa oportunidade para fazer a igreja em casa, né? É verdade. E é uma oportunidade que eu tenho experimentado em casa muito gostosa, de reunir a família, de poder falar um pouquinho de como é que a gente se relaciona com Deus nesse momento de dificuldade, né? Eu acho uma coisa interessante fazer o seguinte, fazer do momento, por exemplo, a refeição é um lugar que a gente encontra. Eu acho que também usar a refeição como momento de oração, né? Faz uma oração antes de tomar a refeição, faz uma oração depois. Eu acho que esquecer um pouco o celular no momento que você está em casa. Tudo bem, está todo mundo assistindo um filme, assistindo uma coisa. Agora vamos desligar o celular, vamos conversar sobre fé, sobre a palavra de Deus. Eu acho que é importante aproveitar esses momentos juntos, que a gente está tendo a oportunidade de estar junto, né? Da gente estar junto, aproveitar para fazer isso. Mas eu digo, aqui no Brasil a gente ainda vai demorar um pouco para estar novamente nas igrejas. Eu sei que as pessoas sofrem, mas tem um dado interessante, Cláudia, que essa semana passada saiu uma estatística, aumentou 206% a procura no Google. Olha que interessante,
por missas e cultos. Olha que coisa boa, né? Achei, quer dizer, isso é muito legal. As pessoas procurando. Isso é muito interessante. De estar perto de Deus. Então, o que aconteceu? A pandemia fez com que as pessoas se afastassem por causa do isolamento, mas houve uma procura enorme da fé, da espiritualidade. Então, um aumento de 206% de missa, de culto, porque eu estou sedento, eu estou sedento. E eu acredito que quando passar esse momento e as pessoas puderem voltar, as pessoas voltarão mais maduras e valorizando mais a sua fé. Então, há um aumento muito grande. As pessoas querem escutar, as pessoas querem ouvir a palavra de Deus, as pessoas querem celebrar. Então, para resumir, falei tanto só para resumir, o dia de Corpus Christi vai ser celebrado exatamente no dia de Corpus Christi, né? Vão ser transmitidas missas, vão acontecer a mesma celebração, porque liturgicamente nada vai mudar. O feriado nós já tivemos e eu até acho uma atitude muito sensata. Hoje, para quem não sabe, hoje é feriado no estado de São Paulo, né? A gente, né? No estado Aí você sabe que eu estava vindo para cá e ouvi no rádio que é feriado também em alguns outros lugares. Também? Também outros estados também determinaram e fizeram essa escolha, né? Interessante, eu não sabia, isso eu não sabia. Interessante. Se não me engano foi Pernambuco, Fortaleza. A gente tem aqui no estado de São Recife. Paulo, seria o 9 de julho, que é uma data para os paulistas, é uma data muito importante, que é a Revolução Constitucionalista, né? Para os paulistas. Para os mineiros, não, porque os paulistas brigaram com os mineiros, né? Então, se bem que quem ganhou a Constituição fomos nós, os mineiros, mas tudo bem. Esse é mineiro, vocês já perceberam, né? Mas, enfim, é puxar esses feriados. Na verdade, foi até o que eu falei outro dia. Independente, porque tem sempre... A política virou torcida de futebol, né? É verdade, Independente da sua torcida, é interessante a gente pensar, e eu penso assim mesmo, que o ser humano, ele tem boa intenção, né? E eu acredito que exista uma intenção maravilhosa em cada uma dessas escolhas, mesmo que não seja a sua torcida organizada. Mas tem assim, uma intenção boa, que né? tem uma intenção boa. E a intenção é a saúde, a intenção é a preservação da vida. E a Bíblia fala muito da gente obedecer às autoridades e apoiar as autoridades, né? Eu acho que esse é o nosso papel até como cristão, a gente não ficar aí fazendo guerra e ficar difundindo até notícias e fazendo essas coisas que são ruins, né? Gerando mais picuinho. Acho que o nosso papel é de ser apaziguador, né? Eu acho que é por aí. Padre Juarez, queria te dar só um minuto final para aquela palavra bonita para os nossos telespectadores. Tem muita gente com ansiedade, muita gente vivendo aí um deserto nesse momento. Essa semana é uma semana muito importante para a igreja também, porque ontem nós celebramos a ascensão do Senhor e agora depois que Jesus sobe ao céu, a igreja entra numa novena mesmo, esperando o Espírito Santo. Então, domingo que vem é Pentecostes, que a gente celebra a vinda do Espírito Santo, o início da igreja, e é um momento importante porque nesse tempo de espera do Espírito Santo, a igreja tem o costume de rezar pela unidade dos cristãos. O Espírito Santo é aquele que congrega todos numa só fé, sejam um. Né? Como eu e o Pai somos um, né? E é importante lembrar que essa semana toda nós rezamos pela unidade dos cristãos, né? Não, essa coisa de estar separado, uma religião aqui, outra religião ali. Nós não vamos olhar para as diferenças, mas vamos olhar para aquilo que nos une. E eu quero terminar aqui convidando vocês, porque hoje também no estado de São Paulo é dia da liberdade religiosa. E hoje à noite, às 9 horas, eu farei uma live junto com o vice-presidente da FAMBRAS, Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, o senhor Ali Zogby. Os muçulmanos é uma minoria no Brasil, mas eles têm um trabalho muito bonito, ligado à caridade, ligado também ao incentivo e o trabalho também com refugiados. Faz um trabalho bonito. Vai ser uma live no Instagram? Vai ser uma live no Instagram. Que horas? Às 9 horas da noite. Quero assistir. Interessante, atenção, hein, gente? Eu e o senhor Ali Zogby, que é o vice-presidente da FAMBRAS, Federação das Associações Muçulmanas do Brasil. 9 horas, pode entrar no meu Instagram, @Padre Juarez, ou então o Instagram da FAMBRAS para participar. É o momento da gente conversar sobre essa questão da liberdade religiosa. Os muçulmanos, eles são muito perseguidos, porque se confunde muito o islamismo com os extremistas, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não existe nada a ver terrorismo com islamismo, né? É outra coisa, não tem nada a ver.
Muito bom, obrigado, estarei viu? ligada na sua Isso, live. obrigado. Muito obrigada pelas palavras, por trazer pra gente aí essa contribuição. Agora a gente sabe exatamente o que é o feriado, quer dizer, a data, né, de Corpus Christi, sendo feriado ou não. É um tempo aí da gente agradecer a Deus pela Eucaristia, pelo privilégio da gente fazer parte desse momento. Obrigado, viu? Muito obrigada, padre, e até a próxima. Até a próxima, viu?